Olá, alunos do Colégio Força Máxima. Aqui é a Mariane do Rosário. Eu sou monitora de Geografia e professora de Geografia e hoje o conteúdo de Geografia 2 é do módulo 20 da apostila, tá? Que fala sobre a região sudeste e os seus problemas socioambientais, tá? Então, podem ser problemas socioambientais ou ambientais, porque nós, a sociedade humana, já estamos inseridas no ambiente. Só que tem alguns problemas ali que a gente vai ver que vão ser basicamente mais sociais, produzidos pela nossa sociedade, que junto com alguns problemas que já acontecem da natureza, eles vão se agravar. Então, vamos ver aí com calma cada um deles, né, e explorar um pouquinho como é que chega até lá. Bom, esses problemas socioambientais, a gente tem que lembrar que a região sudeste é a região com maior densidade demográfica. O que isso quer dizer? Maior quantidade de pessoas no Brasil inteiro, tá? E também com a maior concentração industrial. Ainda temos muitas indústrias. Então, o que isso vai acontecer? O que isso vai causar? Vai causar grandes problemas socioambientais nos cursos d'água, por exemplo, com o assoreamento e poluição dos rios. O assoreamento é quando o rio ele vai concentrando ali materiais, poluição, sedimentos e vai diminuindo ali a sua profundidade, o seu espelho d'água, tá? A quantidade de água que tem nele ao seu longo. Nos solos também, que a gente vai ver com um pouquinho mais de calma nessa aula, e no ar com a poluição atmosférica, e isso de certa forma vai atingir a gente de qualquer jeito. Só que nós todos somos atingidos da mesma forma pelos problemas socioambientais? A gente precisa se indagar sobre isso, a gente precisa perguntar, né? A gente consegue ali, da mesma forma eu sou atingida por esses problemas do que o meu vizinho ou algum outro colega? Então a gente tem que pensar e a gente vai desvendar isso agora. Bom, com o aumento populacional das cidades, ou seja, com o crescimento da cidade, com a chegada de cada vez mais gente na região sudeste, a gente tem esse crescimento, esse engordamento da cidade, né? Ou seja, vão construir mais casas, vão construir mais prédios, e isso tudo pode acarretar, pode levar em problemas de infraestrutura para suportar a quantidade de pessoas que chegam até essa região. Então, foi basicamente o que acontece na nossa região do sudeste, né? E aí, as casas e bairros, elas acabam ficando com infraestruturas precárias ao contingente habitacional. Ou seja, como chegam muitas pessoas na região sudeste, teve fluxos migratórios muito intensos, acaba que o que se tinha de infraestrutura, ou quando não se tinha infraestrutura urbana, principalmente, ela acaba não suportando. Então, se, por exemplo, a gente tinha uma rede de esgoto criada décadas atrás para uma quantidade de pessoas e mais que triplicou ao longo dos anos a quantidade de habitantes nesse local, essa rede de esgoto não vai aguentar. Então, isso acaba tendo ali vários problemas que vão influenciar no nosso cotidiano. E isso deriva do quê? Principalmente da ineficiência da assistência não democrática da gestão pública. Isso que a gente quer falar aí é a questão dos poderes municipais, estaduais, que geralmente não conseguem dar conta, não conseguem ser eficazes para dar assistência a esses problemas. E isso acaba desenvolvendo no quê? Numa desigualdade espacial. Então, lembra que eu falei para vocês? Nós somos atingidos da mesma forma? A gente vai ver aqui duas imagens de como que no mesmo espaço a gente consegue perceber essa desigualdade de infraestrutura. Que seriam essas duas. A do lado esquerdo da Rocinha, no Rio de Janeiro, e do lado direito, Paraisópolis, em São Paulo. Eles basicamente dividem o mesmo espaço, vê ali a Rocinha, enquanto tem muitas casas que a gente consegue ver mesmo de longe, que tem pouca infraestrutura, que acaba ali tendo problemas de abastecimento de água, asfaltamento, esgoto, mas lá embaixo, para o final do morro, dá para ver vários conjuntos habitacionais de prédio que parecem ser de grande luxo. Então, isso tudo ali no mesmo espaço, um próximo ao outro. E de Paraisópolis, essa é uma vista da favela de Paraisópolis, que fica bem na divisa com o Morumbi. O Morumbi é um bairro nobre de São Paulo e que tem essa divisão muito clara, tá?
muito clara em questão principalmente de classe ali, né? Porque geralmente as pessoas mais pobres, elas moram em comunidades e em favelas. Então a gente consegue ver isso no espaço, a gente consegue ver essas desigualdades e que a gente não vai ser atingido da mesma forma. Ou seja, na Rocinha, pode ser que esses problemas socioambientais vão ser muito mais pesados, vão ser muito mais fortes para eles do que para o pessoal que mora ali embaixo. E a mesma coisa em Paraisópolis. Certas questões ambientais e sociais vão acabar interferindo de uma forma muito mais agressiva para os moradores de Paraisópolis do que do Morumbi, ok? E aí a gente vai falar agora também sobre as aglomerações urbanas no Sudeste com a questão ambiental. Alguns problemas que essas grandes aglomerações vão ter na questão ambiental. A gente tem, primeiramente, a questão do tratamento do esgoto e o destino do lixo doméstico, tá? Então, o esgoto, a gente sabe que ele acaba sendo um dos responsáveis pela poluição dos rios e dos fluxos hídricos, ou seja, de toda ali a dinâmica hídrica, porque não somente dos rios, mas também dos lençóis freáticos, que são as nossas águas subterrâneas. Porque os despejos de poluentes industriais e domiciliares acabam sendo indevidos, eles não têm o tratamento, eles acabam não tendo também uma fiscalização pública, né, de como está sendo feito esse despejo. Então, isso acaba poluindo esses cursos d'água, esses fluxos hídricos, além também do tratamento adequado de lixo, porque os lixões são os principais destinos do lixo na região. Tá? E a gente tem uma imagem do lixão de Jardim Gramacho, que foi desativado na cidade de Duque de Caxias, e aqui em cima a gente tem também uma imagem, só que de um centro de tratamento de resíduos de Seropédica, que fica também próximo ali de Duque de Caxias. Só que o CTR, ele tem ali maior controle, mas ao mesmo tempo, se dependendo da sua instalação, ele também vai causar problemas de poluição para as águas, porque dependendo da localização que é colocado esse CTR, o chorume, né, que sai do lixo, principalmente do lixo doméstico, ele acaba infiltrando no solo e pode chegar também nas águas subterrâneas, pode chegar também no curso de águas que a gente acaba consumindo. Então, a gente precisa ver aí algumas soluções de tratamento desses dois tipos de efluentes, ou seja, de coisas que a gente joga fora, tá? Que são os esgotos e o lixo. E a gente tem agora também um outro problema, que é a erosão do solo urbano. E é uma coisa que a gente não vê muito a discussão, porque geralmente não se é pensado sobre isso, como é importante você manter o solo urbano também bem conservado. Então, a erosão ela acaba sendo um desgaste e pela impermeabilização do solo. Ou seja, o desgaste por conta dos deslizamentos que podem acontecer com a ação da água, né, da erosão, e a impermeabilização através do asfaltamento. As cidades são uma característica muito forte do asfaltamento, e isso acaba também alterando a dinâmica da natureza, a dinâmica do solo, e isso acaba tendo vários problemas com enchentes, problemas com movimentos de massa, tá? E isso também a gente tem que pensar num planejamento urbano indevido, foi um planejamento urbano indevido sobre as construções do terreno. A gente vai ver alguns exemplos de fotos que eu trouxe também, de construções indevidas sobre terrenos. E geralmente esses problemas do solo na cidade, eles só são debatidos quando tem ocorrência de enchentes, inundações ou então de deslizamentos e movimentos de massa. Como, por exemplo, na primeira foto, uma rua erodida na cidade de Mesquita pelas chuvas no começo do ano de 2020, em que choveu tanto que a rua cedeu, ou seja, caiu. E aí, vocês veem aí o carro quase caindo no buraco da rua, os encanamentos subterrâneos expostos por conta da quantidade de águas. Que aí, o uso indevido do solo urbano acabou tendo esse grande desgaste, essa grande abertura de uma vossoroca quase dentro no meio da cidade. E a outra do lado é o deslizamento do Morro do Bumba, que aconteceu alguns anos atrás. O Morro do Bumba
foi um morro, na verdade, constituído apenas de lixo. Então, acabou que tiveram algumas ocupações indevidas, que também foram sendo ocorridas pela própria Prefeitura de Niterói. Eles sabiam do que tinha ali de material, como é que era esse terreno, sabiam que esse terreno era formado principalmente por lixo, mas as pessoas, nesse crescimento urbano, precisavam chegar em algum lugar para morar. Então, acabaram construindo indevidamente em cima desse amontoado de lixo doméstico. E aconteceu o quê? Aconteceu o deslizamento, essa cicatriz enorme aí, que a gente chama quando tem esse deslizamento de cicatriz, igual acontece na nossa pele, que a gente consegue ver como que machucou a encosta, né? Como se a encosta deslizou, erodiu. E aí também acaba tendo o quê? Acaba tendo problemas sociais, perdas de vida muitas vezes, como acontece em várias situações que não são controladas de deslizamento. E outra questão, outro problema, são também vazamentos de óleo nas baías e litorais, né? Sudeste, a gente tem um litoral assim até vasto, grande, e esses vazamentos eles ocorrem por conta de atividades de empresas petrolíferas e transportadoras desse tipo de produto também, tá? Um dos grandes exemplos são as cidades dos estados do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que tem grande destaque de produção de gás e petróleo. Então, acaba sendo recorrente alguns tipos de vazamento, né? E essa foto, a primeira foto, a gente vê aí uma plataforma petrolífera no meio da Baía de Guanabara, né? Com o fundo ali do Pão de Açúcar, que é um dos nossos cartões postais para o mundo, ou seja, uma das nossas paisagens que são mais vendidas para o mundo. E aqui em cima a gente tem uma foto do vazamento de petróleo no Espírito Santo. Na verdade, esse petróleo é do vazamento do ano de 2019, que aconteceu no litoral do Nordeste, por conta do vazamento de um transporte clandestino de petróleo, e que aí pegou todo o litoral nordeste e chegou até o Espírito Santo. Então, são várias dessas questões que podem acabar também influenciando na gente, na sociedade, ok? Mais um problema seria as ilhas de calor. Ou seja, o que acontece? As ilhas de calor, elas ocorrem quando o nível de circulação atmosférica urbana se torna deficiente, ou seja, ali o movimento de ar dentro da cidade, ela fica deficiente, ele fica um pouco fraco. Então, isso contribui com a diferença da temperatura entre os centros urbanos e os rurais, ou então mais arborizados, ou seja, com árvores, com parques. Então, como é que a gente vê nesse primeiro esquema? A gente tem uma comparação entre uma zona rural e uma cidade, em que, olha só, na zona rural, a gente tem mais áreas verdes, transpiração das plantas e a evaporação da água e do solo, ou seja, o solo também tem água, né? Então, isso acaba influenciando naquele microclima, naquela sensação térmica, tá? E também a absorção e retenção de calor dos tipos de materiais. Na zona rural, a gente tem muito mais materiais que absorvem menos calor, a gente tem maior quantidade de água, a gente tem árvores que dão a sensação térmica de ser um pouco mais fresco, ao contrário nas cidades, que são principalmente constituídas por prédios e casas de concreto e cimento. Então, isso vai influenciar no quê? Vai influenciar na absorção do calor. Esses materiais que a gente usa para construção civil, e também tem a questão dos poluentes dos carros, né, os gases que são emitidos pelos carros e pelas indústrias, são materiais que absorvem calor. E essa absorção de calor, ela acaba ficando confinada na cidade e dá a impressão do quê? De 3 graus a 10 graus mais quente comparado à zona rural. Então, como que ficaria num esquema, por exemplo, de termômetro, né? Que é esse segundo que eu trago para vocês, que é um perfil das ilhas de calor urbanas. No centro da cidade, bem aqui ao meio, vocês veem que tem muito mais prédios nesse esquema. Então, a temperatura é bem mais elevada, chegando a 32,8. Agora, nas áreas comerciais e áreas periféricas que a gente vê na representação, que tem mais árvores, que tem menor quantidade de casas ou então de carros, isso vai influenciar o quê? Vai influenciar na absorção do calor ou na reflexão do calor, e também vai influenciar
com isso na temperatura local. Então, a gente vê que as temperaturas estão mais baixas nessas áreas mais periféricas da cidade, ou seja, mais longe do grande centro, ali em torno de 31,1, em áreas mais verdes, chegando a 30. Então, a gente vê uma grande diferença, tá? E são áreas próximas de acordo, e as diferenças são de acordo com o que tem nesses espaços. Já ao contrário dessa questão mais de calor, a gente vê a inversão térmica, que é com a combinação da concentração de poluentes atmosféricos, com também o período que ela acontece, que geralmente é no inverno, que a gente tem um acúmulo da poluição mais próxima à superfície terrestre na época de inverno. Nessa primeira foto, a gente vê aqui que é uma foto da cidade de São Paulo ao amanhecer, que é quando a gente consegue ver, perceber a inversão térmica. O que acontece? Quando a gente tem um fluxo normal nesse esquema, nesse primeiro esquema, seria o quê? Esses poluentes, o calor, ele sobe, ele ascende, né? Ele sobe. Então, ele vai subindo num fluxo normal. Só que por conta da troca de densidade, no inverno, acontece que a gente tem algumas questões de densidade nas camadas de ar. E essas densidades, ou seja, o peso de cada molécula de ar, cada molécula de poluente que tem, isso acaba fazendo com que o ar frio não suba, ou seja, ele não faz esse fluxo normal. Ele acaba ficando confinado, porque o ar quente, ele desce. E essa diferença de densidade entre o ar frio e o ar quente, ele acaba confinando esse ar frio, que confina também o que? A poluição. A poluição não consegue sair daquele lugar. E aí, quando amanhece, a gente vê essa imagem aqui, esse perfil cinza ao longo do horizonte, que é esse confinamento dessa poluição por conta da inversão térmica. A inversão térmica, ela também acaba fazendo com que muitas pessoas passem mal. Então, geralmente, pessoas que têm alergia, que têm crises de bronquite e asma, chegando na época do inverno, tem uma intensificação dos seus problemas respiratórios, por conta dessa concentração de poluentes. Não é apenas por conta da época, mas também pela concentração de poluentes na atmosfera, próximo a gente. E aí, as aglomerações urbanas, no Sudeste, a questão ambiental, a gente vê como algumas formas de tentar combater esses problemas ambientais na cidade por 2 fóruns ambientais que aconteceram na região Sudeste. A gente tem a Eco 92, de 1992, que aconteceu no Rio de Janeiro, e também a Rio Mais 20, aconteceu na mesma cidade, em 2012. Então, a gente tem aí, a primeira foto é da Eco 92 e a segunda, a logo da Rio Mais 20. Que elas trouxeram o quê? Propostas de medidas mais eficazes contra os problemas climáticos no mundo. E, consequentemente, também locais, né? Reforçando os planos de recuperação do planeta no que diz respeito ao quadro ambiental. Então, alguns dos acordos que foram feitos ao longo dos anos, desde a década de 70, que é quando começam os movimentos ambientais e as conferências ambientais de combate ao aquecimento global, de combate às mudanças climáticas, a gente tem um reforço nesses fóruns que aconteceram aqui no Brasil e nessa região sudeste em questão. E também a gente vai vendo aí algumas tentativas de se combater alguns problemas ambientais, como desmatamento, como emissão de gases poluentes, com o controle da emissão desses gases poluentes, mas ainda tem diversos problemas para solucionar. Ainda não chegamos na solução desses problemas. Ainda não solucionamos de fato, e também temos problemas que são mais sociais, não apenas ambientais, em questão da natureza, mas também ali do cotidiano urbano, que a gente vai ver agora. Então, a gente tem primeiro que falar sobre o empobrecimento da população nos grandes centros urbanos. Com esse elevado índice da população nas cidades, nas regiões metropolitanas, ou seja, nas grandes áreas urbanizadas próximas à metrópole, a gente tem uma formação de um exército de reserva de mão de obra, vamos dizer assim. Ou seja, aquela galera, aquele pessoal que vai para as regiões mais urbanizadas em busca de mais ofertas de emprego,
Só que acaba que vira um exército de reserva, ou seja, se você tem uma área de atuação empregatícia, de trabalho, você tem uma área de trabalho em que ela é muito específica e acaba que vai chegando mais pessoas que tem como fazer esse trabalho. Então fica ali um pessoal na fila de espera, porque se você perdeu o seu trabalho, tem outro para te substituir. Essa é a noção de exército de reserva de mão de obra. Tem sempre alguém ali te esperando para te substituir. E isso também é por conta da intensificação da migração, oriunda de outras regiões do país, mas principalmente da região Nordeste, tá? Que acaba ocupando cidades periféricas às grandes cidades, às grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, que vocês já viram nos módulos anteriores. Ok? E aí a gente tem um esqueminha aí, um GIF que eu gosto de trazer, que é do crescimento da grande área de São Paulo, da urbanização da cidade de São Paulo, ao longo das décadas. E cresce muito, ou seja, a urbanização fica cada vez mais intensa e cada vez mais expandida, vai crescendo ao longo das franjas, ao longo dos limites, ok? E com esse crescimento da urbanização nos limites da metrópole, da grande metrópole de São Paulo, a gente também tem a autoconstrução popular, ou seja, como essas áreas antes, ao redor, nas cidades periféricas, elas não eram tão exploradas, o que acontece? A própria população que chega lá vai fazendo a sua autoconstrução. É uma coisa que aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro, principalmente no que a gente chama de Baixada Fluminense, que são cidades periféricas, ou seja, cidades que estão à margem da grande metrópole do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, que elas acabam sendo autoconstruídas pela população que chega. São essas populações que abrem as ruas, que fazem os loteamentos, que acabam desenvolvendo algum tipo de rede hídrica ou de rede de esgoto. E essa autoconstrução, ela acaba sendo deixada ser feita, as prefeituras e o próprio governo estadual deixa ser feita, porque primeiro não quer muito investimento, não quer investir muito naquela área porque ela não é valorizada, e depois também porque acaba sendo ali uma economia, né? Só que isso no futuro acaba acontecendo problemas socioambientais que a gente já viu, né? Que são construções indevidas. Então precisa ter ali um acompanhamento técnico, precisa ter um aval desses poderes, um aval e um financiamento desses poderes para que seja um desenvolvimento certo dessas cidades. E aí a gente tem uma organização mais recente das periferias para resolver esses problemas. Aqui eu trouxe uma imagenzinha para representar, né, a migração nordestina, principalmente para a região sudeste. E aí, com essa organização mais recente das periferias, a gente tem alguns projetos e programas de desenvolvimento e de saneamento básico para essas regiões mais periféricas da cidade, para cidades menores que ficam ali no entorno da metrópole. E aí a gente tem, além da migração para o sudeste, a gente tem um processo também de migração de retorno. Com essa organização que eu falei, obviamente não aconteceu só na região sudeste. Ela acaba ocorrendo também no restante do país, com uma tentativa de desenvolvimento dessas cidades, ou seja, de urbanização mais organizada dessas cidades, né? E aí, esses antigos migrantes, eles acabam retornando, imigrantes principalmente nordestinos, eles acabam voltando para suas regiões de origem com qual finalidade? De buscar serviços das empresas que também migraram. Ou seja, a gente, além do desenvolvimento dessas cidades, a gente também tem a migração de empresas, de indústrias para outras regiões por conta do alto custo de desenvolvimento, do alto custo de se manter uma indústria na região sudeste. A região sudeste é uma região muito cara para se manter qualquer tipo de empresa. Então, algumas indústrias acabam se deslocando para o restante do país, principalmente na região nordeste. E aí, esse pessoal, que eram migrantes na região sudeste, acabam retornando, acabam voltando para o seu lugar, ok? E
aqui embaixo do texto tem aqui dois quadros dos fluxos migratórios regionais, tá? E principalmente aqui fluxo migratório de retorno. Na primeira imagem é de 1995 até 2000, tá? 5 anos, que é o quê? Tem um fluxo até que baixo de retorno, até que intenso em alguns estados, mas mais intensos em outros. E no de 2005 a 2010, a gente tem já uma diminuição desse fluxo migratório de retorno, ou seja, ocorreu principalmente ali de 95 a 2000, com o quê? Principalmente com a guerra fiscal, tá? Que vocês vão ver em Geografia 1, e também com o desenvolvimento dessas cidades e organização dessas cidades, como eu já falei. E agora a gente vai ver um dos outros problemas que acontecem com o empobrecimento da população nos grandes centros urbanos, que é a questão da moradia. A moradia é uma coisa que é muito debatida nas cidades por conta do custo de vida, o alto custo de vida e o acesso a eles, né? A maior parte da população não tem casa própria, vive de aluguel, e os aluguéis são muito caros, e os impostos são caros, e acabam que as contas ficam muito caras. E isso acontece, e o que isso ocorre também? Acaba ocorrendo que pessoas começam a viver em situação de rua, ou então pessoas vão atrás de ocupações urbanas, se juntando ou não ao movimento do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que eles fazem ocupação de lugares, ou seja, de prédios que não têm a sua função social, não cumprem a sua função social. Prédios abandonados, geralmente, ou terrenos abandonados dentro da grande região metropolitana. Outra questão também de moradia são as favelas, que são áreas mais ocupadas pela população mais vulnerável socioeconomicamente. Ou seja, são geralmente aquelas pessoas, né, que são mais vulneráveis socialmente e economicamente, têm menor poder de compra, pessoas que são mais rejeitadas na sociedade, dependendo da sua cor, dependendo do seu gênero, dependendo do seu poder de compra econômico, né? Só que atualmente é utilizado mais ou conjuntos habitacionais ou comunidades, que é uma nova forma de se falar em favelas, né? E, por último, a gente também tem um plano governamental das últimas décadas, que foi o Minha Casa Minha Vida, ou como alguns pesquisadores gostam de chamar de Minha Casa Minha Briga, por conta dos problemas que acontecem dentro desses conjuntos habitacionais, as brigas para o acesso e as brigas para se manter lá dentro, que são as ofertas de habitações modestas, como vocês veem na foto aqui em cima da minha cabeça. São habitações simples, mas com uma infraestrutura razoável, com preços variados, dependendo da qualidade do trabalho e dependendo do tipo de habitação. Pode ser tanto de casas como de conjuntos habitacionais de prédios, para atender as necessidades habitacionais da classe C e D. Então, um desses problemas que a gente pode colocar aqui é que não é uma diferença, né, entre a falta de moradia para as pessoas, como a gente vê na primeira foto da ocupação em São Paulo, que as pessoas moram debaixo de barracas feitas com sacolas de lixo, para falar do seu direito à moradia, que é uma coisa que está na Constituição Federal Brasileira, e como que isso foi tentar ser solucionado, que foi criar formas de você comprar sua casa. Mas a gente está falando de uma população que tem um poder de compra muito baixo. Então, acaba sendo o quê? Financiamentos. Você acaba pagando por anos e anos à frente da sua vida, dando garantias pelo FGTS, por exemplo, garantias de pagamento com o FGTS e financiar e pegar empréstimos em bancos. E isso acaba que continua dentro da lógica da cidade, uma lógica urbana capitalista. E aí só quem consegue fazer esses financiamentos, quem consegue dar garantias, consegue ter acesso à moradia. Então não tem de fato uma grande tentativa, mas uma eficiente forma de
se ter acesso, uma eficiente forma de dar moradia a todos, de ofertar moradia a todos. E aí, outro problema que a gente tem, que é a hipertrofia do terciário. Por quê? O terciário, a gente tem três setores econômicos de modo geral, né? Na sociedade em geral, que é o primário, que é o setor de base. Os setores de base são de produção de matéria-prima, principalmente da mineração, da agricultura, da siderurgia. O secundário, a gente tem o setor industrial, que é o beneficiamento, ou seja, o trabalho sobre essa matéria-prima do setor de base. E o terciário, que é o setor de serviços. E aí, na cidade, atualmente, a gente vê a hipertrofia do setor terciário, que é o quê? Ele está associado à informalidade, principalmente da mão de obra. O que é esse setor terciário, então? Nesse esqueminha, a gente tem três pilares, ou seja, três bases para o setor terciário, que é o de comércio, o de desenvolvimento tecnológico e o de serviços, que é o principal, que cada vez mais cresce, o comercial e o de serviços nas cidades. E isso, por quê? Porque no comércio, geralmente, a gente tem muito mais a informalidade da mão de obra, cada vez mais vendedores ambulantes na rua, ou seja, camelôs, pessoas que vendem alimentos, vendem produtos, por exemplo, em transporte público, como trem, metrô e ônibus. E isso acaba acontecendo por quê? Por conta do grande número de desemprego no país. Então, as pessoas acabam tentando ganhar a vida, ganhar o seu pão de cada dia, né, como diziam antigamente, através de um trabalho informal, porque não se tem a quantidade de emprego suficiente para a quantidade de pessoas que moram na região sudeste. E também tem a questão da ocupação desordenada do espaço produtivo da região sudeste, ou seja, a ocupação desordenada dessas cidades. E a gente tem outros problemas como a violência por prostituição, a marginalização e o uso das drogas, que são consequências da ineficiência do planejamento da cidade e da gestão pública de uma maneira geral. Ou seja, esses problemas eles não estão exatamente em quem faz, mas na grande estrutura que mantém isso e que não consegue resolver esses problemas. A violência, ela não vai acabar apenas se você prender apenas aquele infrator. Ela vai acabar se você conseguir manter, através da gestão pública, com que as pessoas não sejam violentas. Como que faz isso? Faz isso tentando ofertar empregos, abrir mais ofertas de emprego, diminuir a desigualdade social, porque na violência a gente também tem a questão dos roubos, né? Que acabam que as pessoas tentam ganhar a vida pegando pertences dos outros e acabam aumentando a violência. A questão da prostituição também, de pessoas que tentam ganhar a vida vendendo o próprio corpo. A marginalização, pessoas que estão dentro dessas atividades marginais. E o uso de drogas também acontece tanto um problema social quanto um problema de saúde, tá? A dependência química é uma questão de saúde também. E, como eu disse, é necessário investimentos da infraestrutura para geração de empregos, oferecimento de serviços básicos de qualidade nas áreas de educação e da saúde, ok? Então, o que acontece? Para a gente conseguir resolver esses problemas sociais, a gente precisa fazer de fato de forma com que eles não cresçam. E como eles podem não crescer? Vai ser apenas prendendo quem for infrator das leis? Não, a gente tem que fazer com que eles não cheguem a esse ponto para infringir as leis, para quebrar as leis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, né, tem a monitoria online para vocês tirarem dúvidas sobre o conteúdo. Então espero ver vocês até na próxima, né? Então até mais.